Tami Miranda foi liberta? Se Deus um dia falar pra mim, não foi assim que eu te fiz, Ele vai tocar no meu coração e eu vou mudar. Tami, oi. Tami, quantos anos você tem? 15. O que eu achei interessante do que você falou foi que se Deus falar com você, você estaria aberto. Na hora, Ele falar comigo, tocar no meu coração e falar, cara, não, eu não te fiz assim, não é certo o que você tá fazendo. Os vídeos que nós vamos assistir hoje estão viralizando aqui na internet. Eu só pedia pra Deus e falei pra Ele que eu iria contar pra todo mundo e que eu iria mostrar pro máximo de pessoas o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele faz milagres. Pastor Cláudio Duarte se pronuncia. Vamos dar uma olhadinha, certo? E vamos fazer uma reflexão. Você acha que existe a possibilidade de um dia Tami virar e falar assim, não, eu quero desfazer o que eu fiz? Todos vocês devem conhecer. Ela veio a público e fez um relato, um testemunho super impactante, porém trouxe à tona diversas questões. Muitos criticaram a postura dela e muitos também se agradaram. Assista esse vídeo até o final, realmente é polêmico, é bombástico e eu quero saber a tua opinião, o que você acha a respeito disso. Fala aí, pessoal, tudo bem? Olha só, não sei muito bem por onde começar, mas eu falei pra vocês que eu ia dividir com vocês uma experiência que eu tive com Deus, dividir com vocês um testemunho que eu vivi. Eu já vivi alguns testemunhos com Deus, principalmente depois que eu me batizei. E a minha fé em Deus sempre foi muito grande, sempre foi muito clara. Mas eu viver essa experiência mesmo, assim, sentir essa experiência é muito diferente. É muito louco, assim. Bom, eu vou começar do começo. Eu ia só fazer um vídeo e postar contando a minha história, mas eu preferi fazer uma live porque aí eu posso interagir com vocês ao final da live depois que eu contar a experiência que eu vivi. Quarta-feira, agora que passou, eu fiz uma cirurgia, passei por uma cirurgia. Nada de emergência, nada grave, uma cirurgia que já era planejada, que já estava marcada há um bom tempo. Eu deixei para o final do ano, porque eu sabia que ia ser um momento que ia estar tudo mais calmo, mais tranquilo. Já tinha encerrado a maior parte dos trabalhos intensos que a gente tinha que fazer esse ano e tal. Enfim, e aí, quarta-feira, já estava marcada a minha cirurgia há um tempo. E eu fui lá e fui fazer a minha cirurgia. Fiz a minha cirurgia na quarta, foi tudo ótimo, graças a Deus. Na quinta-feira recebi alta, vim para casa e passei bem, uma dor normal de cirurgia. Na sexta-feira também, passei bem o dia todo, dor normal de cirurgia também, de repouso. E programado para eu ficar aí esses 15 diazinhos em repouso. Quando foi sexta-noite, começou uma dor, mas uma dor tão intensa. Era uma dor que parecia... Eu nunca tive, tá? Cólica renal, mas pelo que me relatam, é uma dor bem parecida com cólica renal. Cara, mas uma dor que eu rolava no chão de dor. Eu tentava todas as posições, de lado, de frente, de bruço, de tudo, assim. Era incontrolável, uma dor muito intensa. Eu fiquei de umas 9 da noite até as 2 da manhã, rolando de dor, pensando que ia passar, tomando os remédios que eu tinha que tomar, que eu já tinha que ter tomado e tal. Bom, não estava aguentando mais, fui pro hospital. Quando eu fui pro hospital, cheguei lá, eles me deram 3 tipos de medicamento para dor, não passava dor de jeito nenhum. Eu tomei morfina e não passava dor, não passava dor, não passava dor. Bom, aí começou a dar uma amenizada, o médico pediu uma tomografia, o médico lá da emergência, não o meu, né? Nesse meio tempo, a gente já estava tentando ligar pro meu médico, que eu tinha operado, o pessoal do hospital tentando contactar com ele. E aí,
É, Eu fiz a tomografia, fiz exame de sangue, fiz exame de urina e tal. E aí deu que tinha uma inflamação nos rins. Falei, caraca, meu, eu acabei de operar, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. E aí, beleza. Aí o médico falou, ó, eu vou te internar. Aí voltei, subi, teve o momento do trâmite da internação, subi e fui pro quarto. E aí, cheguei lá no quarto, já tinha amenizado um pouco a dor, mas não tinha passado 100%, mesmo com a morfina. E aí, passou um pouco tempo depois, o meu médico chegou. Aí, quando o meu médico chegou, ele falou, olha, eu analisei os seus exames. Cara, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de novo. A gente vai ter que passar por outro procedimento. Tem uma mais simples e uma um pouquinho mais complicada que a gente teria que fazer. Mas eu preciso que você faça a tomografia novamente, com contraste, para eu poder ver exatamente do que eu tô falando e não sei o que, nananã. Falei, beleza, vou descer para fazer de novo. Falei, beleza, eu faço a com contraste. Que até então eu não tava querendo fazer com contraste. Aí, beleza. Ele falou, ó, agora você descansa, dá um tempo aí. Eu vou preparar as coisas, porque eu acho que a gente opera agora à tarde. Dá uma descansada aí, vai fazer o exame, eu volto aqui para falar com você. Tá bom. Quando ele saiu do quarto, eu tenho muita fé em Deus. Mas muita fé em Deus. Vocês não têm noção do quanto. E aí eu coloquei a minha mão na barriga, no lugar onde estava doendo, e falei, Deus, me cura. Eu não tenho essa infecção, eu não tenho essa inflamação. Eu só pedi a cura para Deus e falei para ele que se ele me desse a cura, que eu iria contar para todo mundo e que eu iria mostrar para o máximo de pessoas o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele faz milagres. Porque eu já vivi outras experiências com Deus. Mas eu nunca queria ficar expondo, né? Eu não gosto, por mais que vocês me vejam na mídia o tempo inteiro e vocês me acompanham, acho que desde que eu nasci, por conta da minha mãe e tal. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de expor a minha vida particular, sabe? Não sei se vocês reparam, mas eu não posto os lugares que eu viajo, eu não posto os lugares que eu vou, eu não posto a minha vida particular. O meu trabalho eu exponho para vocês, mas a minha vida particular eu me reservo muito, assim. O que eu mostro aqui para vocês não é nem 1%. E eu já vivi outras experiências com Deus e eu nunca falei nada, nunca divulguei nada. E eu prometi para Deus que se ele me curasse, que eu iria falar pro máximo de pessoas quanto ele é bom, que ele existe, que ele faz milagres e que ele não desampara a gente de jeito nenhum. E aí eu fiquei orando. A enfermeira chegou, a gente desceu e foi pra fazer a tomografia com contraste. E eu sou muito cagão, muito. Tanto que para eu fazer uma ressonância magnética, André, você tem que ir comigo e ficar segurando minha mão, pra vocês terem ideia. E eu desci numa paz, eu desci tranquilo,
fiz a tomografia, fiz com contraste, porque algumas pessoas falam que dá reação, né? Eu tinha medo da reação e tal. E aí eu não tive reação nenhuma do contraste e fiz. E a hora que eu saí, eu falei pra moça, eu só queria ir no banheiro antes da gente subir pro quarto. Porque tem que ficar com a bexiga cheia, né, pra fazer o exame que eu tinha que fazer. Aí ela falou, não tem problema, parou assim no banheiro enquanto a gente tava no corredor indo. Aí eu desci da cadeira, entrei no banheiro, fiz xixi, tudo normal. E aí a hora que eu tava saindo, eu dei de cara comigo no espelho, né? Quando eu fui lavar a mão, eu olhei pra mim mesmo e falei, você tá curado. Em nome de Jesus, você tá curado. E subi. Aí a gente subiu, quando passou, sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos, meu médico chegou. Com mais 2 médicos. E ele tinha chamado esse outro. André tá aqui. Eu não ia conseguir contar a história sem chorar. Mas você contou o que tinha dado no exame? Contei. E aí, quando eles chegaram, eles entraram no quarto, porque ele tinha chamado esse outro médico para estar com ele junto na cirurgia, porque pelo que ele viu lá ia precisar, né, fazer uma outra intervenção. Uma cirurgia de emergência, né? Ia ter que fazer outra cirurgia. E aí entraram os 3 médicos. Aí o Dr. Luiz, que estava junto com o meu médico, que é o Dr. Delroy, ele falou, cara, na verdade eu vim aqui só para te conhecer, porque você não tem nada. Aí eu falei, como assim? Eu não vou ter que operar? Ele falou, não tem nada, o seu exame não tem nada. Você tá com... no seu hemograma tem a questão que mostra, né, que não é inflamação, como que chama? Infecção nos rins. Não, no hemograma mostra que tem uma inflamação, alguma coisa assim, mas é normal de quem passa por uma cirurgia. Faz 2 dias que você passou por uma cirurgia. E só isso, não tem mais nada, não tem infecção, não tem inflamação, não tem infecção nos rins, não tem nada. E aí, nem eles estavam entendendo o que estava acontecendo. O meu médico, que é o Dr. Delroy, ele falava, cara, eu tava preparado para te operar de novo. Não sei se você teve uma pedra no rim e ela foi expelida nesse meio tempo. Enfim, não adianta a gente ficar buscando resposta, sabe por quê? Porque não tem resposta. Se você procurar uma resposta médica, científica, não vai ter explicação. E Deus, Ele me curou para que eu pudesse estar hoje aqui falando isso para vocês. Mesmo quando eu estava morrendo de dor. Em nenhum momento eu falei, Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Deus, nada assim. A única coisa que eu falava na minha cabeça enquanto eu tava morrendo de dor era, Deus, obrigado por você estar aqui comigo. Ia ser muito mais difícil se você não estivesse aqui perto de mim. Obrigado por eu estar passando por essa dor junto com você. E eu só agradecia por Deus estar do meu lado naquele momento. Ele sabia, talvez, tudo que eu iria passar. Talvez não, com certeza ele sabia tudo que eu ia passar. E esse ano foi um ano que eu trabalhei muito, foi um ano de campanha. Amor, pega um guardanapo pra mim, pra eu assoar o nariz. E foi um ano de campanha, eu trabalhei demais. E mesmo assim, eu não faltei um dia na academia. Eu não abandonei a minha alimentação. Eu consegui controlar, porque ele sabia que
eu ia precisar da minha saúde um dia. Gente, dá licença, tá? Eu vou dar uma suada no nariz aqui. Desculpa. Ele sabia que eu ia precisar da minha saúde. Ele sabia de tudo que eu ia passar. Ele sabe de todas as coisas. E ele não deixa a gente sozinho. Basta você acreditar, você ter fé e você deixar nas mãos dele. Como eu falo na minha campanha sempre, que eu nunca quero ganhar uma eleição se não for da vontade de Deus. Se não for da vontade dele, eu não quero ganhar. E eu sempre entrego na mão dele tudo. E mais uma vez, ele me mostrou que você pode estar doente agora e daqui 10 minutos você não tá mais. Cientificamente, a gente tem como explicar isso? Não. Mas o poder de Deus tem esse poder de cura. E isso foi muito forte pra mim. Eu prometi pra ele que eu iria dar esse testemunho. Eu tenho certeza que alguém que tá me assistindo agora tá precisando escutar isso que eu falei. Alguém que você vai encaminhar essa live vai estar precisando escutar isso que eu falei e vai voltar a se aproximar de Deus, de Jesus, vai voltar a acreditar que Deus existe, que Ele é bom o tempo todo, que Ele cuida da gente. E enquanto eu tiver força, saúde, vida, rede social, eu vou estar levando o nome de Deus para todos os lugares que eu for. Todos os lugares que eu for, eu vou estar sempre dando a honra e a glória para Ele. O meu médico, Dr. Carlos Delroy, ele é maravilhoso. Ele é sensacional, ele é um dos melhores médicos que eu conheço na área do que eu fui fazer. O Dr. Luiz também é um urologista excepcional. A doutora Fúvia, que me tratou com muito carinho lá no hospital. E eu resolvi fazer uma live ao invés de fazer um simples vídeo e jogar na internet e pronto. Para que após eu dar esse meu testemunho para vocês, a gente possa conversar aqui e eu ler alguns comentários de vocês e poder responder alguma coisa que vocês queiram saber. Eu escuto de muitas pessoas falando: mas Deus não aceita do jeito que eu sou. Mas Deus não aceita o jeito que você é. Deus não aceita isso, Deus não aceita aquilo. Ou a igreja X não aceita isso, a igreja X não aceita aquilo. Então eu tô aqui para te dizer que Deus te aceita do jeito que você é, porque Ele te fez assim. Deus, nós somos imagem e semelhança dEle. E se qualquer outra igreja não te aceita, a minha igreja te aceita. Que a minha igreja chama Cidade Refúgio. Ela tem no Brasil todo. Não é só em São Paulo, ela tem no Brasil todo. E se vocês quiserem saber alguma coisa, se vocês quiserem dividir comigo alguma experiência de vocês, que vocês também tiveram aqui de cura. Eu vi que uma moça escreveu aqui que ela tinha um câncer e foi curada. Glória a Deus pela sua vida. E eu creio. Tem outra que tá falando que precisava escutar isso, que tem passado por muitos problemas de saúde e ouvir você me fez acreditar que me falta é fé. É isso. O que era, amor, que você tinha me dito? Que uma das piores coisas que para Deus é quando você não reconhece que é Ele. Como que é? Quando você não honra a glória dele. Quando você não honra a glória dele. Olha que interessante isso. Uma das piores coisas para Deus é quando você não honra a glória dele. O que eu poderia estar dividindo com vocês aqui?
foi um erro do plantonista. Eu cheguei lá no PS, ele fez um exame, viu o exame de uma forma errada, me deu um diagnóstico errado e o cara errou. Simplesmente foi um erro do plantonista do hospital. Aí o meu médico viu o exame e falou que a gente ia ter que passar por uma intervenção cirúrgica. O meu médico errou. Aí o outro médico viu, depois de eu ter pedido a misericórdia de Deus e pedido para que ele tivesse me curado, e viu que não tinha nada. E aí hoje de manhã eu refiz todos os exames e deu que eu não tinha nada. Então, eu poderia falar que era o erro do plantonista, ao invés de falar que foi a glória de Deus que me curou. Mas foi a glória de Deus que me curou. Eu tenho certeza absoluta. E você que está me assistindo agora, outra que foi curada de carcinoma, você que está me assistindo agora, coloca a tua vida na mão de Deus. Deixa que Ele te guie, deixa que Ele te dê a direção, deixa que Ele te dê o caminho. Acredita plenamente. A gente é ser humano, a gente tem falha, a gente tem medo. Óbvio que eu fiquei com medo ontem, o dia inteiro que eu fiquei no hospital, eu fiquei com medo da dor voltar. Mesmo eu sabendo que eu já não tinha mais nada, mas eu fiquei com medo da dor voltar, eu fiquei com medo de noite passar mal de novo, eu fiquei com medo de hoje, de manhã, antes de eu sair do hospital, eu ficar ruim de novo e ter que ficar no hospital. É lógico que a gente fica com medo porque a gente é ser humano. Mas sabe que a única coisa que ficava martelando na minha cabeça enquanto eu dormia essa noite, sabe quando você fica aquele dormindo meio que você não sabe se você tá sonhando, se você tá dormindo? Eu ficava martelando na minha cabeça: não andeis ansioso. Não andeis ansioso. A gente tem que botar a nossa fé nas mãos de Deus. Não fica ansioso. Ele faz o que tem que fazer. Não adianta você ficar remoendo. E às vezes as coisas não são no nosso tempo, tá? Às vezes levam mais tempo. E a Andressa também estava me falando isso. Que o grande erro nosso é a gente querer, às vezes, a coisa no nosso tempo, de imediato. E aí chegar e falar, vou dar um exemplo de uma mulher que quer engravidar. E aí ela tentou um ano, tentou o outro ano, tentou o outro ano e não conseguiu. E ela fala, isso não é pra mim, deixa pra lá. Não. É no tempo de Deus. Você só vive milagre quando você consegue passar pelo processo. Ela falou aqui, você só vive o milagre quando você consegue suportar o processo. E continuar acreditando em Deus no processo. Sim. A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Vimos aí realmente um testemunho de libertação, onde Tami Miranda relatou tudo o que aconteceu em sua vida. Porém, diversas pessoas questionam: a pessoa que serve a Deus, a pessoa que quer renunciar à sua carne, deve viver conforme aquilo que está nas Escrituras. Que testemunho maravilhoso! Como não dizer que isso é um testemunho de libertação? Porque para mim é um forte testemunho de libertação. Testemunho de libertação de uma enfermidade que aprisionava, que estava aprisionando Tami Miranda, que Tami escolheu não se entregar, muito pelo contrário. Entregou nas mãos de Deus e confiou em Deus. Não só confiou em Deus, como entendeu que existe o tempo de Deus para todas as coisas. Isso aqui foi uma ministração, uma palavra de Deus. Nós temos padrões que seguimos. Esses padrões me ensinam a respeitar e amar pessoas e a discordar de posturas, de hábitos, de uma série de coisas. Receber vai ser recebido, certo? Da melhor maneira possível, com a maior educação. Não se brinca utilizando palavras pejorativas, não se faz nada. Se subir no púlpito da igreja para fazer qualquer tipo de... Eu não posso impedir que seja feito uma vez, mas nunca mais retorna. Mas eu tenho valores que eu não negocio. E eu vou expor esses valores a todos que vão caminhar conosco.
É assim que funciona, certo? E a decisão da pessoa, eu penso o seguinte, se eu vou caminhar num local, ou por exemplo, eu quero entrar num banco e eu não posso entrar sem camisa. Para eu entrar lá, eu tenho que colocar uma camisa. Você está falando de certo? situações... Exatamente. Para eu fazer parte, por exemplo, da igreja, eu tenho que me submeter para eu frequentá-la, não. A igreja é aberta, ela é pública, vai quem quer. Isso aí é indiferente. Agora, para ser recebido como membro, para caminhar conosco, certo? Nós temos algumas diretrizes que precisam ser respeitadas e obedecidas. Eu nunca coloquei ninguém para fora, certo? Porque nós entendemos que só se colocaria alguém para fora se esse alguém, por exemplo, estivesse bêbado, incomodando e atrapalhando, certo? O segmento. Mas eu jamais vou colocar alguém para fora porque está com a roupa curta, porque Nem é chamar hétero, atenção. porque é homo, porque é feio, porque é bonito, porque é rico, porque é pobre. Jamais alguém vai sair da igreja que eu pastoreio. Se alguém faz isso em outro lugar, isso não é problema meu. O que tem que se entender é o seguinte, eu estou aqui, mas eu estou aqui e muitas vezes as pessoas me veem e acham que eu estou representando todos os evangélicos. Eu não estou. Mas eu estou aqui representando cada um, a igreja. Então, se tem algum louco, sério, que toma partido, que faz uma coisa, eu não tenho nada a ver com Então, isso. Eu não sou a favor. Eu não sou a favor do relacionamento. Certo? Por mais eu respeito, eu tenho as minhas convicções, certo? E tenho a base daquilo que eu acredito.